bem-vindos ao curso de Economia Brasileira. Eu sou a professora Rosa, responsável pela disciplina. Vamos ter um período aí de muitas leituras sobre a disciplina Economia Brasileira, que trata dos períodos de evolução do capitalismo no Brasil, desde o ciclo agrário exportador, que vai até 1930, o ciclo industrial, que vai de 1930 a 1980, e termina com o ciclo atual, que é dominado pelo capital financeiro. Nós vamos utilizar o texto referencial da disciplina dos autores Fernando Tadeu de Miranda Borges e Pedro Chadaverian. Vocês vão trabalhar, vai ser o texto básico. Nesse texto, o objetivo principal é analisar os fatores políticos, sociais e econômicos que permitiram o desencadeamento do processo de industrialização no Brasil, procurando revelar os seus alcances e limites. Diferente de outros textos didáticos, que optam por uma leitura cronológica ao longo do tempo dos fatos econômicos, neste manual os autores fizeram uma opção por divisão temática. Desse modo, a apostila básica ela está dividida em 4 unidades, cada qual enfatiza os seguintes temas. Na unidade 1, começando com a unidade 1, os fundamentos políticos determinantes da evolução da economia brasileira ao longo do século XX, de 1930, a partir principalmente de 1930, até o final do governo Lula, relacionando as decisões econômicas tomadas em diferentes momentos da situação política do país. Então, o aspecto político das decisões econômicas por trás tem interesses políticos, envolve, por exemplo, conceitos como o coronelismo, que dominou a Primeira República, e o populismo, que também são discutidos nesta unidade. Na unidade 2, o papel desempenhado pela indústria na economia brasileira, desde os tempos em que sua evolução esteve subordinada aos interesses agrários exportadores, até o período em que a política industrial passou a ser considerada um elemento central do desenvolvimento. Já na unidade 3, os autores destacam os principais distúrbios e desequilíbrios decorrentes do processo de desenvolvimento econômico, modelo brasileiro de substituição de importações, que foi feito ao longo de 1930 até 1980. Enfatiza a inflação e as causas da inflação na perspectiva de diferentes correntes do pensamento econômico. Por exemplo, os economistas monetaristas, que têm a visão ortodoxa do conceito de inflação e de como tratá-lo, e os economistas estruturalistas e heterodoxos com influências de Keynes. Também, além da discussão da inflação, essa unidade trata das desigualdades regionais, a questão da distribuição de renda e do desemprego, buscando entender as suas causas. Finalmente, a apostila termina com a unidade 4, que enfatiza a inserção do Brasil na economia mundial na perspectiva analítica de globalização versus dependência, terminando por indicar os desafios que nosso país tem à frente num ambiente de crise que a gente vive hoje do sistema capitalista e da necessidade de incluir na nossa agenda valores, políticas e práticas que também respeitem o paradigma da sustentabilidade. Paralelamente, discutem a eficiência das políticas econômicas adotadas em termos de seu impacto, tanto no crescimento da produção como na produtividade e no bem-estar do conjunto da população brasileira. Além disso, os autores procuram abordar o processo de evolução econômica do país, de forma articulada com a evolução das correntes de pensamento econômico e o que cada uma dessas correntes defende em termos de modelo de desenvolvimento econômico para o Brasil. Essa abordagem é muito rica, pois permite compreender os posicionamentos e o debate entre os economistas liberais e neoliberais, em contraponto com os chamados economistas da linha keynesiana, muitas vezes chamados também de desenvolvimentistas, até porque eles defendem um papel maior do Estado para promover o desenvolvimento econômico.
Por conta disso, para complementar esse texto referencial, eu decidi incluir um texto complementar da economista Vera Spínola. É um texto didático, eu acredito que vocês vão gostar. Trata-se de Neoliberalismo, considerações acerca da origem e história de um pensamento único. Foi um artigo publicado em 2004 na Revista de Desenvolvimento Econômico, e esse texto eu entendo que ele é importante, principalmente para quem estuda administração pública, pois ele faz um paralelo entre as diferenças e similaridades entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo em oposição à política keynesiana. Tais correntes do pensamento econômico nos ajudam a pensar melhor sobre tanto os benefícios quanto os problemas que podem ser gerados em função da intervenção maior ou não intervenção do Estado na economia. Trata-se, portanto, de uma leitura complementar importante.